Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollon. Eu sou o próprio Apollon, estamos aqui com mais um vídeo. E o vídeo de hoje, lamento informá-los, mas não é sobre treino nem sobre dieta, tá? A gente vai falar um pouco aqui hoje sobre a anatomia do corpo humano, problemas posturais, problemas de saúde, consequentemente. É um problema muito comum que é recorrente aí, tanto em pessoas que treinam quanto em pessoas que não treinam. E a gente vai abordar um pouco problemas do desequilíbrio pélvico e suas consequências posturais dos membros inferiores e superiores, certo? No vídeo de hoje vamos falar só dos superiores e no próximo vídeo a gente fala dos inferiores. Para quem não sabe, não faz ideia do que nós estamos falando, nós vamos falar aqui hoje sobre uma estrutura óssea chamada pelvis. Se você não sabe o que é a pelvis, eu espero que até o final do vídeo de hoje você termine sabendo. Seria minimamente interessante. Então vamos colocar uma imagem ilustrativa aí, ó. Essa estrutura óssea, esse conjunto de alguns pequenos ossos, outros nem tão pequenos assim, formam o que nós chamamos de pelvis, ou popularmente as pessoas chamam de bacia, ou às vezes chamam só de osso aqui do quadril. Enfim, nesse momento o nome não é tão importante. O que importa é que você identifique ela, saiba que ela existe, certo? Então, essa estrutura óssea, ela tem uma responsabilidade muito importante para que nós mantenhamos a nossa postura, que é o seguinte: ela é o elo de ligação entre os nossos membros superiores e inferiores. Ela é onde se conecta a nossa coluna vertebral e aonde se conectam os ossos dos nossos membros inferiores, no caso o fêmur. Essa estrutura, ela, como toda estrutura óssea do nosso corpo, ela não se movimenta sozinha, certo? Ela sempre se movimenta através da ação motora de músculos. Tá? O osso não tem vida própria, digamos assim, ele é só a estrutura mesmo. E esse nosso quadril, vocês já devem ter reparado aí ao longo da vida de vocês, eu espero que sim, ele é capaz de fazer um movimento de anteversão ou retroversão pélvica. Então, no caso aqui, nesse sentido, quando a gente desloca ele para frente, a gente está fazendo uma retroversão pélvica. Quando a gente desloca a pelvis para trás, dando aquela empinada na nossa bunda, nós estamos fazendo uma anteversão pélvica. Tá? Esses são os movimentos possíveis aí da nossa articulação do quadril. E numa situação anatômica normal, chamada saudável, né, que seria a nossa postura natural, sem nenhum problema, nenhuma espécie de problema anatômico, nós temos essa pelvis, essa estrutura óssea, em um determinado equilíbrio horizontal, que exatamente favorece a manter uma boa estrutura do tronco, da coluna vertebral, que a ela está inserida. Porém, eventualmente, dentro dessa mobilidade que a nossa pelvis tem, de anteversão ou retroversão pélvica, pode ocorrer do nosso equilíbrio natural se perder, dado a uma postura de anteversão constante ou de retroversão constante, certo? Então, mesmo quando nós não estamos de propósito fazendo esse movimento, nós acabamos ficando nessa postura como se estivéssemos fazendo um movimento. Então, esse equilíbrio horizontal ele é perdido, porque ou ele é inclinado um pouco para frente ou um pouco para trás, certo? E automaticamente muda toda a estrutura a ele conectado. Hoje nós vamos falar especificamente do problema que isso causa na nossa lombar. Seria então, portanto, na porção superior do nosso corpo. No próximo vídeo, que virá muito em breve, nós falaremos da consequência disso nos membros inferiores, né? Principalmente problemas que isso causa no joelho. Automaticamente, acho que fica claro para nós que causa problemas da nossa postura como um todo. Causando problemas da nossa postura, causa problemas estéticos, claro, mas que são secundários diante dos problemas principais, que são os problemas de saúde mesmo, né? Problemas da nossa coluna, tá? Então nós podemos ter lesões aí severas na nossa coluna, por consequente surgimento de hérnias, dores nas costas de toda a espécie. Então esses problemas devem ser evitados a todo custo, né? Podendo evitar, por que não? Por que não fazê-lo? Devemos procurar manter o que é considerado o nosso equilíbrio pélvico, a nossa postura anatômica padrão, natural, saudável. O que vai fazer com que a gente fique com essa postura aí dessa estrutura óssea desequilibrada? Como eu falei aqui anteriormente, e acabarei repetindo agora, musculatura é responsável pelo movimento dos ossos. Então, eventualmente, nós temos um problema de desequilíbrio de forças nas nossas musculaturas que são responsáveis pela movimentação do nosso quadril. Através de um desequilíbrio de força desses agrupamentos musculares, nós acabamos também gerando esse desequilíbrio postural, certo? Então,
nós vamos falar aqui, entrar no problema em si da questão. Nós temos agrupamentos musculares que são responsáveis constantemente por fazerem tração, né, exercerem força nessa nossa articulação. São eles músculos do quadríceps, tá, em especial o reto femoral. Do outro lado, os posteriores de coxa. O glúteo também é responsável. Na parte superior do tronco nós temos o reto abdominal, o abdômen, e do outro lado nós temos a lombar, ou chame diretores da espinha, tanto faz. Certo? Que são responsáveis então por exercerem essa força e manterem o equilíbrio dessa estrutura óssea. Através da força que um exerce aqui, o outro exerce aqui, o outro exerce aqui, o outro exerce aqui, a gente alcança o equilíbrio. E essas forças que eles exercem, para a gente lembrar, para ficar mais fácil, vocês podem lembrar que eles trabalham cruzados. Então, quais são os músculos responsáveis por fazerem a anteversão pélvica, por exemplo? Que seria esse movimento de você jogar a sua pelvis para frente, incliná-la para frente e, portanto, você levanta lá a parte de trás, você ergue os glúteos. O que seria responsável por exercer essa força, responsável por essa inclinação, seria então o quadríceps, o reto femoral em especial, e cruzado com ele você tem a sua lombar. São responsáveis por esse movimento. E o movimento contrário, de retroversão pélvica, então, os responsáveis acabam sendo o posterior de coxa, glúteo e na parte superior o reto abdominal. Quando um desses agrupamentos está exercendo muito mais força, muito mais tração e inclinando a nossa pelvis, seja em retroversão ou anteversão, para nós corrigirmos esse problema, eventualmente, né, além do problema de alongamento dos músculos também, nós podemos fortalecer esses músculos contrários, desse elo, desse cruzado contrário, para que retornemos ao equilíbrio original. Então, sempre que o nosso quadríceps e a nossa lombar estiverem muito fortes, criando desequilíbrio de anteversão pélvica, fazendo com que nós fiquemos aí com o nosso quadril empinado para trás, né? Fazendo então com que, consequentemente, nós temos problemas posturais, porque a nossa coluna, se você reparar aí na imagem que eu estou colocando na tela agora, espero eu que eu esteja colocando na tela agora, se você reparar, ela tem uma curvatura natural chamada de lordose lombar, que é essa curvatura aí para fora, certo? Que faz parte da nossa anatomia do corpo humano. Quando nós executamos essa anteversão pélvica, ou estamos numa condição postural de anteversão pélvica constante, nós então acentuamos essa curvatura lombar, como você pode reparar aí na imagem, certo? Acentuamos essa curvatura e criamos aí um quadro do que nós chamamos de hiperlordose lombar, que é prejudicial à nossa saúde, beleza? Quando nós temos essa condição postural de anteversão pélvica constante, causando a hiperlordose lombar, significa que provavelmente nós estamos aí com um desequilíbrio de forças, no caso do quadríceps e da lombar, muito mais fortes do que os posteriores de coxa / glúteos. Por outro lado, quando nós fazemos o movimento de retroversão pélvica, seria esse movimento aqui em que a nossa coluna, você pode perceber na imagem agora, que em vez de nós acentuarmos a curvatura da lombar, nós retificamos o final da nossa lombar aí, certo? Nós compensamos essa curvatura lombar com essa inclinação da pelvis aí para trás, que acaba então retificando a nossa lombar e criando o quadro que nós chamamos de hipolordose, que é o contrário de hiperlordose, que também causa problemas aí posturais, logicamente, problemas de saúde e esteticamente também bastante feio, né? Quando a pessoa acaba assumindo essa postura constante de retroversão pélvica e consequente hipolordose lombar, ela acaba ficando aquilo que a gente popularmente chama de uma pessoa descadeirada, né? Uma pessoa sem bunda, uma pessoa parece que a bunda está virada para dentro do corpo. Num caso desse, tratando do desequilíbrio de forças entre os músculos, seria a situação contrária. Então o glúteo, posterior de coxa e abdômen estão tracionando mais a sua pelvis, de uma forma a criar o desequilíbrio, mais do que o seu reto femoral e a sua lombar. Nós vimos aí de que forma o desequilíbrio da pelvis ocorre, que ocorre com a nossa parte superior aí do nosso corpo, né, no caso da nossa coluna vertebral, esse erro postural, e no caso aí do problema ser ocasionado por esse desequilíbrio de forças entre as musculaturas, temos o diagnóstico e automaticamente a possível solução, certo? Então, para você que gosta de treinar uma parte do corpo só e deixar a outra sem treinar, eu quero que você use esse vídeo para raciocinar um pouco em cima disso, acerca dos problemas posturais que isso pode causar. Então, se você só treina o quadríceps e não treina a posterior de coxa, você está automaticamente criando um problema para você mesmo. É importante que você treine os dois. Se você, por outro lado, só não treina a lombar, só treina o abdômen e deixa de fora os exercícios relacionados à lombar, o que é muito comum, eu vejo muita gente negligenciando a lombar. Então você também está criando um problema de saúde para você mesmo, um problema postural. A questão dos membros inferiores nós deixaremos aqui para o vídeo
posterior, né, para o próximo vídeo, nós vamos ver que isso causa severos problemas no joelho, em especial para as mulheres, é muito mais comum até do que para os homens, mas também causa um problema sério, e a gente vai usar essas informações aqui para entendermos um pouco o exercício do agachamento. Você que acompanha esse vídeo até aqui, espero que você não tenha dormido ainda. Peço a vocês que se inscrevam no canal para receberem os próximos vídeos. A minha página no Facebook tem o link aqui na descrição. Avaliem o vídeo se vocês gostaram ou não gostaram. Continuem acompanhando as novidades. Um beijo na alma de todos vocês. Voltaremos em breve. Até a próxima.